Estamos ao vivo, sejam todos muito bem-vindos. Wellington, Isabela, Abreu, Daniel, Vicente, Adil, sejam todos muito bem-vindos. Priscila, a mais uma live, aqui do Instagram, na página Contador Matheus Ferreira. Pessoal, então, como sempre, a gente inicia aguardando alguns minutinhos para que o Instagram possa avisar todo mundo. Bom, queria já, desde já, fazer um agradecimento a todos vocês que nos acompanham aqui, seja na live, seja nas postagens, seja nos reels, nos vídeos, no que for. Já queria deixar aqui o agradecimento, porque ontem nós chegamos à marca de 10 mil seguidores, e eu só tenho a agradecer. Quer dizer que nós temos mais de 10 mil pessoas, hoje um pouquinho, que estão interessadas em aprender o conteúdo fiscal e tributário da melhor forma possível, que eu sempre digo que é a forma prática e simples, sem aquela enrolação, sem aquele vai e vem, simples e direto, certeiro no que precisa ser colocado. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento a todos vocês que nos seguem, seja no Instagram, tá? E deixo aqui o convite também para que vocês nos sigam lá no YouTube, Contador Matheus Ferreira. Só digitar lá no YouTube que vocês vão encontrar a gente lá. E lá tem vídeos que não temos aqui no Instagram, tá bom? Então, fica aqui esse convite também. E, mais uma vez, o nosso agradecimento. Pessoal, a live de hoje, como toda quinta-feira, nós vamos falar sobre o regulamento do IPI, Nós estamos fazendo aí quintas-feiras do regulamento do IPI, tá certo? E então, como nós já havíamos conversado, nós vamos cada quinta-feira falar de um assunto aqui do regulamento. Já falamos sobre os tipos de industrialização, já falamos das exclusões, falamos do artesanato, falamos também dos tipos de embalagem, embalagem de transporte, embalagem de apresentação. E seguindo aqui o assunto, hoje nós vamos falar sobre o que são estabelecimentos industriais e o que são estabelecimentos equiparados, tá? Pessoal, lembrando que nós estamos nessa recorrência de temas baseados na legislação do IPI, mas nós podemos alterar o tema devidas às solicitações, Nós tivemos uma solicitação sobre remessa para industrialização, a operação de remessa para industrialização. Então, para a próxima quinta-feira, nós vamos falar sobre a remessa para industrialização, tá bom? Então, quinta-feira que vem, sempre às 8 horas, aqui no Instagram, nós temos a nossa live. E a próxima é sobre remessa para industrialização. Se você deseja, se você quer que eu traga aqui um assunto que você queira entender um pouco melhor, queira que eu traga, de repente, de uma maneira mais prática, pode me mandar aqui durante a live, pode me chamar lá nos nossos grupos abertos do WhatsApp, do Telegram, ou me chamar aqui mesmo no Instagram. Nós estamos sempre abertos e sempre, na medida do possível, ajudando vocês, respondendo as perguntas. Bom, então, como eu disse, hoje nós vamos iniciar nossa live sobre os estabelecimentos industriais e os equiparados a industrial, tá bom? Quando nós falamos sobre estabelecimento industrial e sobre estabelecimento equiparado a industrial, esse é o ponto de partida para dizer quem são os contribuintes do IPI, tá? O contribuinte do IPI é a indústria. Sim, mas nem toda, não toda a indústria, mas nós temos outros estabelecimentos, outros tipos de empresas que vão ali se tornar equiparados. Partindo desse princípio, nós precisamos analisar a legislação e verificar na legislação quais são essas condições
que tornam uma empresa equiparada, tá bom? Pessoal, lembrando que qualquer dúvida que tiver, vocês coloquem para mim aqui nos comentários e nós sempre vamos respondendo aqui para vocês na medida do possível. Bom, então vamos pelo mais fácil, né? Que é o estabelecimento industrial. Olha lá. Então nós temos lá o artigo 8 do regulamento do IPI, que vai nos dizer, o regulamento do IPI é o decreto 7.212 de 2010, tá bom? Ou você procura lá por RIPI, R-I-P-I. Você vai encontrar o regulamento. Bom, então o artigo 8º lá do regulamento vai dizer quem são os estabelecimentos industriais. Então ele diz que o estabelecimento industrial é aquele estabelecimento que executa as atividades ou as operações que estão elencadas lá no artigo 4º. Artigo 4º é o artigo que diz das modalidades da industrialização: transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento, recondicionamento, renovação, recondicionamento, tá? Então, as empresas que realizarem esse tipo de operação, lá do artigo 4º, elas são empresas industriais. Naturalmente, elas serão empresas que, na sua abertura, na sua constituição, elas exigirão algum grau de detalhamento maior no sentido de CETESB, no sentido de órgãos regulatórios para fiscalizar esse tipo de empresa. Bom, então, esse é o mais simples. O estabelecimento industrial é aquele que executa as operações descritas lá no artigo 4º. Se você quer entender melhor o que é um pouquinho o artigo 4º, o que trata dentro desse artigo 4º, nós já fizemos uma live 3 quintas-feiras atrás sobre o artigo 4º. Então, você, terminando essa live, você vai lá no YouTube, Contador Matheus Ferreira, e procura modalidades de industrialização lá no nosso YouTube, porque lá vai estar o vídeo para você assistir. Bom, e também deixar as suas dúvidas lá, se tiver. Bom, e aí nós partimos então para o artigo 9º. O artigo 9º vai dizer quem são, frente à legislação, os estabelecimentos equiparados, tá bom? Então, um estabelecimento equiparado, quando a gente fala que há uma equiparação, é que existe uma equivalência. Não é que ele é uma indústria, mas que a legislação condiciona a ele uma situação, uma condição parecida à indústria, tá? Então, quando nós falamos que essa empresa é equiparada, não quer dizer que ela é uma indústria de fato, mas que a legislação, por algum motivo, atribuiu a este a condição de tributar o IPI, a condição de indústria, tá bom? Bom, então vamos entender o que são os estabelecimentos equiparados então. Então lá no artigo 9º, nós vamos no primeiro inciso. O artigo 9º vai dizer o seguinte: equiparam-se a estabelecimento industrial, e aí ele traz diversos incisos, nós vamos passar aqui agora. Bom, o estabelecimento industrial, no inciso 1º, o equiparado, são aqueles estabelecimentos que trabalham com produtos de procedência estrangeira, tá? E também que dê saída nesses produtos, e nós podemos dizer que de repente até no mercado interno, tá bom? Bom, então, o que é esse inciso 1? O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que os estabelecimentos que forem importador, aquela empresa que ela é importadora, ela vai se tornar equiparada. Ah, mas ele só compra o produto lá de fora do Brasil e revende. Beleza? Entendo que é uma operação de revenda. Mas o regulamento do IPI diz que esta empresa é uma empresa equiparada industrial. Ah, então como que vai funcionar isso? Essa empresa ela vai adquirir o produto estrangeiro, ela vai fazer o desembaraço, ela vai recolher as taxas, ela vai recolher os impostos, os tributos, todos os incidentes sobre a importação. No momento da importação, ali vai estar incidente o IPI quando houver, tá bom? E aí, partindo desse princípio, quando ela fizer a venda, ela venderá com o IPI, tá bom? Aí, nós sabemos que o IPI ele é um imposto regido pelo princípio da não cumulatividade, e por esse motivo ele vai se creditar desse IPI que veio na importação e vai debitar o IPI na sua venda, tá bom? Então, os estabelecimentos importadores se tornam
equiparados, independente da situação. Não tem choro e não tem escapatória nesse sentido. Bom, depois nós temos o segundo inciso, que vai dizer o quê? Estabelecimentos, ainda que varejistas. Tá? Então, olha lá. Isso aqui é uma informação muito importante para a gente colocar. Estabelecimentos mesmos que varejistas, porque nós temos uma condição de equiparação para atacadista. Tá? Ainda que receberem para comercialização diretamente da repartição que liberou produtos importados por outro estabelecimento da mesma firma. Tá? Então, ou seja, imaginemos que temos uma empresa que possui matriz e filial. A matriz ela importa esses produtos e ela transfere esses produtos ali para a sua filial varejista ou até mesmo atacadista. Por ela ser um varejista e a importação ter ficado, por exemplo, no CNPJ matriz, isso não tira dela, isso não isenta dela a condição de equiparação. Tá? A equiparação ela vai ocorrer até que o produto saia do estabelecimento como um todo, seja o importador ou seja a empresa filial daquele importador, tá bom? Ó, temos aí uma presença VIP aqui da nossa aluna Gabriela. Bom, e aí vamos para o inciso terceiro, né? Então, as filiais e demais estabelecimentos que exercerem comércio de produtos importados e industrializados ou mandados a industrializar por outro estabelecimento da mesma firma, salvo aqueles que operarem exclusivamente na venda de varejo e não estiverem enquadrados na hipótese 2, tá? Então, o que ele está dizendo? Independentemente se o estabelecimento, tá? Ele tem a matriz, um importador, ou alguém daquele grupo de matrizes filiais é importador, independente, se eu tenho uma outra situação, onde eu tenho uma matriz industrial e eu tenho uma filial varejista, se eu mando o produto para o varejista, ele se torna equiparado, não tem como escapar disso. Tá? A legislação ela deixa bem claro. Por quê? O IPI, embora nós tenhamos ali na nossa mente que ele é um produto incidente sobre produtos industrializados, imposto incidente sobre produtos industrializados, o fato gerador se dá não na industrialização, ele se dá na saída do produto do estabelecimento industrial. E a transferência não constitui industrialização. A transferência não constitui fato gerador da industrialização. Por isso que é atribuída a uma filial, uma matriz que seja varejista, a condição de equiparação. Tá bom? Bom, então, vamos continuando aqui. Aí nós temos o inciso 4º, o estabelecimento comercial de produtos cuja industrialização tenha sido realizada por outro estabelecimento da firma ou de terceiro, mediante a remessa, por eles efetuada de matérias-primas, produtos e tal. Bom, aqui no inciso 4º, o que é a condição que ele está dizendo aqui? Que é quando o estabelecimento comercial ele manda um produto para outro estabelecimento, seja da mesma firma, matriz filial, ou para uma firma terceira, uma indústria terceira, mediante uma remessa, tá? Então aqui nós já caracteriza uma operação, por eles efetuada, de matéria-prima, produto intermediário, embalagem, recipientes, molde, matrizes ou modelos. Quem que é essa operação? Essa operação é a operação de remessa para industrialização. Então quer dizer que se eu tenho uma empresa varejista ou atacadista e eu compro produtos e eu mando esses produtos para industrializar no 5901, no 6901 para uma empresa industrial e ela me retorna no 6902, 5902 e me cobra ali a mão de obra, os produtos por ela aplicados no 524, 624, quer dizer que eu vou me tornar então um estabelecimento equiparado? Sim. A operação de remessa para industrialização pode perceber que ela suspende o pagamento do IPI do industrializador. Ela joga para quem vai fazer a saída definitiva do produto ali para o consumidor ou para a cadeia comercial. Então, nesse pressuposto, quem fizer a remessa para a industrialização, quem participar, aquele que remeteu o produto, na volta a sua venda é equiparada à industrial.
Ah, mas eu nunca fiz. Está na hora de arrumar a casa, né? Então, vamos lá. Inciso 5º. Os estabelecimentos comerciais dos produtos do capítulo 22 da TIP, cuja industrialização tenha sido encomendada a estabelecimento industrial sob marca ou nome fantasia de sua propriedade do encomendante, de terceiro ou do próprio executor da encomenda. Aqui ele está sendo mais específico para o capítulo 22, que são os capítulos de bebidas, né? Então, ele está dizendo aqui que independentemente se eu tenho um produto e eu mando industrializar, ele coloca a minha marca, ele coloca o meu tudo, é uma operação de remessa para industrialização. Então, me torna então um estabelecimento equiparado, tá bom? Bom, e aí nós temos também algumas condições com estabelecimentos atacadistas, né? Como por exemplo, os estabelecimentos atacadistas, que é o inciso 6º, estabelecimentos atacadistas de produtos classificados na posição 701 e 771.16. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que os estabelecimentos atacadistas que trabalharem com esse tipo de produto, ele se torna equiparado, tá? Não tem choro e não tem escapatória para isso. Bom, pessoal, basicamente, nós temos aí colocado e postada os estabelecimentos equiparados, tá? Ah, mas eu precisava entender um pouquinho melhor essa questão da remessa, eu precisava entender um pouquinho melhor daquilo outro, tá? Como eu disse, nós temos uma turma aberta, já disse isso algumas vezes aqui, do nosso curso, e nós estamos dando foco total lá com essa turma para desenvolvê-los, né? Bom, lá no curso nós explicamos tudo isso de uma maneira bem mais detalhada. Não que aqui nós estamos colocando de qualquer forma, não. A questão não é essa. A questão é que aqui nós vamos colocar para vocês dentro da medida possível, dentro do tempo que também nós temos possível para fazer a nossa live. Diferentemente disso, nós não seguiremos com mais assunto. Então, é só para lembrar vocês que nós temos um curso, sim, um curso de analista fiscal, não digo nem analista fiscal, um curso de formação na área fiscal, que vai te levar do zero até se formar em realmente um especialista na área fiscal, tá? Bom, depois aqui dentro das condições de equiparados, ele vai trazer questões mais específicas, né? Como trazendo algumas questões de produto, como nós vimos aqui, a questão de bebidas. Depois nós temos aqui, quando trabalham com produtos da posição 70, 71, quando trabalham com a posição 87, tá? Então nós temos uma série de condições dentro dos equiparados que nós precisamos ficar atentos. E por que nós precisamos ficar atentos na condição dos equiparados? Porque os equiparados, muitas das vezes nós deixamos de lado e não nos preocupamos com essa condição, e a partir desse princípio, ali deveria ter uma tributação do IPI, a qual nós não estamos colocando. E não colocando, nós estamos omitindo essa tributação. Omitindo essa tributação, nós teremos problemas com fiscalização no futuro, tá bom? Além disso, pessoal, nós temos algumas empresas equiparadas que são equiparadas por opção, tá? Lá no artigo 11, nós temos os equiparados por opção. Então, ele diz assim, equiparam-se ao estabelecimento industrial por opção. Estabelecimentos comerciais que derem saídas de bens de produção por estabelecimentos industriais ou revendedores, observado a linha A do inciso 1 do artigo 14. Então, nós vamos lá, o que diz aqui? A linha A, inciso 1 do 14. Para efeitos do regulamento, consideram o estabelecimento comercial atacadista o que efetuar venda de bens, exceto particulares, em quantidades que não exceda normalmente destinada ao seu próprio uso, tá? Ou bens de consumo em quantidade superior àquela normalmente destinada ao uso próprio do adquirente, tá bom? Bom, então entendemos aí o que é essa questão por opção, ou seja, uma empresa, em vez dela ficar colocando toda hora essa questão da equiparação e ficar avaliando, não, ela faz a opção da equiparação e a partir desse pressuposto ela começa a tributar como uma indústria. Depois nós vamos ter o que são, né,
o que é a opção, como fazê-la e a desistência. Nós não vamos entrar nesse mérito aqui, tá bom? E aí, no artigo 14, nós vamos ter a condição e a definição de estabelecimento atacadista e estabelecimento varejista. Nós acabamos de dizer o que é o estabelecimento varejista e o atacadista, e agora vamos lá ver o que é o estabelecimento varejista no inciso 2 do artigo 14. Ó. Estabelecimento comercial varejista é o que efetuar vendas direto ao consumidor, ainda que realize vendas por atacado esporadicamente, considerando-se esporádica vendas por atacado quando, no mesmo semestre civil, o valor não exceder 20% do total das vendas realizadas. Tá bom? Bom, pessoal, então, esses são os estabelecimentos industriais e os estabelecimentos equiparados à indústria, tá bom? O Gildenor dá uma boa noite aqui. Boa noite, meu amigo. Então, o estabelecimento industrial nu e cru é aquele que pratica as modalidades de industrialização descritas lá no artigo 4, tá bom? Lá vai dizer das modalidades. E aí, nós temos depois os equiparados. Como eu disse, o equiparado não quer dizer que ele é uma indústria propriamente dita, mas que a legislação equivale à operação dele a uma operação de indústria. E nesse ponto nós temos os mais comuns, né, que são o equiparado, aquele estabelecimento importador, que é equiparado, o estabelecimento varejista ou até mesmo atacadista, que recebe e faz parte de matrizes e filiais importadoras ou que fazem fabricação, tá? E por último, aquele equiparado que faz parte da operação de remessa para industrialização. A remessa para industrialização torna o remetente equiparado depois na sua venda. E por que se torna equiparado? Vamos pontuar uma situação aqui. Como eu disse, muitas vezes nós pensamos que o IPI está atrelado somente na industrialização. Então eu fabriquei um produto, ali incide o IPI. Vocês concordam comigo que nós não podemos, não tem nem como o fisco ele fiscalizar isso? Ele fala, agora fabricou X peças, tributa o IPI. Não tem como. Por quê? Porque o produto ele vai entrar para o estoque e depois ele vai ser vendido. Então qual é a maneira mais prática e mais fácil de fiscalizar o IPI? É na saída do estabelecimento industrial equiparado, tá bom? Então, pensem sempre, não é, mas a transferência também é uma saída de um estabelecimento. Sim, mas é uma saída de um estabelecimento para outro do mesmo CNPJ. O que eu preciso ter é uma saída efetiva de um CNPJ matriz ou de um CNPJ filial para um outro CNPJ que não seja ou não faça parte daquele grupo, tá? Ou seja, ele entra então ali na cadeia comercial, tá bom? Lembrando um pouquinho que se eu me tornei equiparado, é lógico que a questão da equiparação me torna como se fosse uma indústria, mas às vezes nem me exige condições burocráticas que uma indústria normal me exigiria. Mas como eu estou equiparado, os créditos eles serão também aplicados assim como é aplicado no estabelecimento industrial. Então, se eu sou equiparado, eu me credito assim como um estabelecimento industrial se creditaria no caso quando houver o crédito, obviamente, né? E tem várias condições que precisam ser avaliadas. Bom, pessoal, então eu queria mais uma vez aqui primeiro perguntar para vocês se ficou alguma dúvida, se tem alguma coisa que vocês queiram entender mais do que eu falei até agora. Eu sei que esse assunto não é que ele é um assunto maçante, é um assunto chato, tá? Mas é um assunto que a gente precisa entender, é um assunto que a gente precisa conhecer, porque eu vejo muita gente negligenciando essa condição dentro da legislação, ou nem conhecendo isso aqui dentro da legislação, e deixando de tributar uma coisa, criando um passivo tributário descoberto muito alto, tá certo? Bom, então enquanto se tiver dúvidas vocês vão colocando, eu queria mais uma vez agradecer a todos vocês que nos seguem aqui no Instagram, tá? Convido vocês a se inscreverem lá no nosso canal no YouTube, porque depois daqui o vídeo sobe lá para o YouTube.
Qual o assunto? Regiane, hoje nós estamos falando sobre estabelecimentos industriais e estabelecimentos equiparados à indústria, tá? Até agora nós falamos sobre isso baseado na legislação do IPI. Se você perdeu, fica aqui comigo, tá? Mas depois de terminar essa live, você vai lá pro meu YouTube, Contador Matheus Ferreira, porque a live vai subir para lá, tá bom? Mas se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, pode colocar aí. Então lembrando que agradecendo mais uma vez vocês que nos seguem aqui no Instagram, já deixo o convite para vocês seguirem a gente lá no YouTube, tá bom? Contador Matheus Ferreira, pois ontem nós batemos a marca de 10 mil seguidores aqui no Instagram, tá? Ou seja, não é um número de pessoas, tá? Eu não vejo isso como quantitativo, eu vejo isso como qualitativo, porque se nós temos 10 mil pessoas aqui hoje, são 10 mil pessoas querendo e buscando um conteúdo da parte fiscal e tributária prático, tá bom? Bom, não sei se todos vocês sabem, eu já falei isso aqui durante a live, mas estou vendo que está entrando bastante pessoa. Nós temos um curso, tá? Ele não está com as vagas abertas nesse momento, mas se vocês quiserem conhecer melhor, eu posso mandar e-mail, tá bom? Nesse momento nós não estamos com as vagas abertas, mais uma vez, só para frisar, porque nós estamos foco total na turma que nós temos, tá? E quando eu falo foco total, não é assim, eu falo por falar. Não, vocês podem pegar os meus alunos e perguntar para eles. O nosso foco total é pegar na mão e desenvolver o aluno. É mostrar para o aluno quais são as ferramentas e desenvolver o raciocínio lógico tributário para trabalhar no dia a dia, tá bom? Bom, falar também que amanhã às 7 horas eu vou participar de uma live, na verdade de um painel, vamos assim dizer, tá? Eu não estou lembrando certinho o Instagram do nosso amigo, mas vou participar de um painel onde nós vamos falar sobre a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS. Mas é um assunto batido. O Instagram que nós vamos participar da live amanhã é @ggc_pe.oficial do nosso amigo Ledson. Nós vamos estar junto com ele amanhã lá, debatendo a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS. É um assunto batido, já falou um milhão de vezes. Sim, não vou cansar de falar, porque eu sei que tem muita gente que nem sabe que isso existe. Tem muita gente que nem faz isso. Mas por que a gente vai falar? Porque é um assunto que vai ajudar muitas pessoas, muita gente mesmo. E, gente, nós temos um assunto fresquinho que saiu ontem. O STF decidiu mais uma vez a favor do contribuinte. Não vou dizer o que é, mas temos uma decisão a favor do contribuinte. Vou deixar amanhã para a live para explicar isso lá. Então convido vocês a seguir o Ledson lá na ggc_pe.oficial, tá? Tá aqui na postagem no nosso feed também, para vocês participarem amanhã às 7 horas junto com a gente, tá bom? Pessoal, então não temos dúvidas, não temos perguntas. Lembrando que quinta-feira que vem, 8 horas da noite, aqui no Instagram, teremos a nossa live sobre remessa para industrialização. Não vai seguir com o assunto do regulamento? Vamos sim, mas nós tivemos pedidos para falar sobre a remessa de industrialização. E por este exato motivo que nós vamos pausar por uma semana a legislação do IPI e vamos falar sobre a remessa. Quer aprender tudo sobre remessa de industrialização? Quer entender o que vai acontecer? Quer entender a questão até da equiparação dentro da remessa? Mas quer saber quais são os CFOPs novos para essa operação que nós teremos a partir de 2023? Então, quinta-feira, 8 horas, aqui no Instagram. Se você não me segue, já me segue aqui no Instagram, corre lá para o YouTube depois, se inscreve no nosso canal. Muito obrigado. Gente, mais uma vez, quero agradecer de coração a todos vocês que nos seguem e estão buscando um conteúdo da parte tributária e fiscal da forma mais fácil. Como eu digo, eu não busco número, o que eu busco é levar de fato aquilo que eu sei e o conhecimento, tá? Então, se for para levar para uma pessoa, se for para levar para 100 mil pessoas, o conteúdo vai ser feito sempre da mesma forma. Então, fica aqui mais uma vez meu agradecimento. Até quinta-feira que vem.
8 horas da noite, a gente se vê. E para quem não assistiu a live, ela vai lá para o YouTube Contador Matheus Ferreira. Daqui a pouco você corre lá, se inscreve no canal e assiste ela. Muito obrigado e até a próxima.